Olha, vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando sobre o Plano Diretor de Natal, visto que após 5 anos participando da elaboração do Plano Diretor, o Ministério Público do Estado se diz surpreso com a proposta de revisão do plano. Os detalhes com o repórter Júnior Lins. Até chegar à Câmara Municipal, a discussão sobre a revisão do plano diretor ainda deve render bastante. Ontem, o Ministério Público Estadual divulgou uma análise sobre as propostas já apresentadas. No documento, o MP dividiu os principais assuntos em tópicos e já afirmou que há pontos que podem ter a legalidade questionada. Mesmo em construção desde junho de 2017, a minuta de revisão do plano diretor deixou o Ministério Público surpreso, apesar de a entidade sempre ter livre acesso aos conteúdos e participado de todo o processo. A promotora de defesa do meio ambiente, Gilca da Mata, contou que nas análises feitas sobre o plano diretor, a minuta estava bastante alterada, e isso surpreendeu a equipe, pois, segundo Gilca, o plano é novo e sequer foi colocado por inteiro em prática e esperava-se apenas pinceladas nas alterações. Essa minuta veio muito diferente da minuta do plano diretor existente, né? Na verdade, porque a revisão de um plano diretor, muitas vezes ela é feita de uma maneira em que se pincela algumas questões e se revisa para adequar a dinâmica da cidade, porque a revisão ela é obrigatória, de 10 em 10 anos tem que ter essa revisão. Então, normalmente, essa revisão se dá da forma mais pincelada, até porque o plano diretor é relativamente novo, né? É um plano que muita coisa não foi ainda sequer implementada. Só que nós nos surpreendemos porque vem um plano diretor muito diferente. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, após ter sido aprovada pela conferência final, a revisão do plano diretor ainda deve ter observações realizadas a partir de posicionamentos técnicos. O titular da pasta alertou que opiniões individuais devem respeitar a decisão já tomada. A proposta que está hoje publicada e que neste momento está sendo sistematizada para ser encaminhada para a Câmara Municipal foi aprovada pela conferência, né? Que representa, pela legislação federal 10.257, a lei que estabelece o Estatuto das Cidades, a lei federal de 2001, representa o fórum máximo, né, de participação popular, né? É claro que há alguns posicionamentos técnicos, algumas incongruências formais, legais, técnicas, elas devem ser observadas, né? Mas simplesmente o aspecto de opinião minha, sua ou de quem quer que seja, tem que respeitar a decisão da conferência. A conferência final do plano foi publicado em junho, quando foi encaminhado para a coordenação técnica da Secretaria o desfecho da votação promovida entre os 106 delegados que debateram a revisão. Segundo a pasta, ao todo, desde o início do processo, foram 6 audiências públicas, 14 oficinas, 4 seminários técnicos e centenas de reuniões com os grupos de trabalho. A expectativa da CEMURB é de que, em setembro, a minuta da revisão do plano diretor seja debatida e votada na Câmara Municipal. Júnior Lins para 96 FM. Olha, lembrando que mais ou menos há um mês, o secretário municipal do Meio Ambiente, Tiago Mesquita, veio aqui no Jornal das 6 e detalhou todas essas propostas de mudança das regras de construção em Natal. O vídeo, inclusive, está disponível desde aquela época no nosso YouTube. Eu estranhei um pouco a palavra da Gilca da Mata, ela dizendo que esperava uma revisão de um plano diretor com pinceladas, e disse que o plano diretor veio com mudanças que ela não esperava, ou seja, que o Ministério Público não esperava. O Ministério Público não participou dessas reuniões? Boa noite, Gustavo Negreiros, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio, boa noite, Dinarte, boa noite a você, ouvinte e amigo da 96. O Ministério Público participou, Enio, mas participou ativamente, participou efetivamente. Esse plano já voltou tudo ao gosto do Ministério Público. O que a gente vê hoje, que a gente chama, muita gente chama aí da ditadura do STF, esse Natal vive há mais de 10 anos uma ditadura do Ministério Público em relação ao meio ambiente. Esse pessoal se apoderou de uma bandeira ecológica que não existe. Por quê? Porque
A ecologia, ela tem que conviver harmonicamente com o homem. O homem, pessoal, o homem não é homem, só homem não, homem e mulher. Mas a gente tem que ter muito cuidado agora, até quando fala dessa forma. O que está ocorrendo, e aí o secretário Tiago, ele foi cirúrgico quando ele diz assim: não pode a vontade pessoal, individual, se sobrepor à decisão da conferência. E uma vez, no 96 Minutos, eu e Silvio Henrique aqui, nós entrevistamos a doutora Gilca da Mata. E ela disse, na época, também está disponível aí no YouTube da 96, ela disse o seguinte: nós temos um plano diretor de primeiro mundo. Nós temos um plano diretor que caberia na Suécia. Mas só que a gente está em Natal, na América do Sul, no terceiro mundo. E é aqui que a doutora Gilca e os outros membros, os outros 2 membros do Ministério Público que deram a coletiva, eles vivem e sobrevivem. Essa cidade, ela está engessada. A gente está perdendo a nossa vez, o nosso tempo. A gente, eu digo Natal, porque o desenvolvimento de Parnamirim, por exemplo, foi graças a esse plano diretor totalmente maluco que está em vigência há tantos e tantos anos, 13, 14 anos. A gente tem uma série de problemas aqui em Natal que engessaram a cidade, que faz com que, olha, na verdade, seu Ministério Público, o que eu acho é que vocês, em vez de proteger a cidade, vocês agridem quando a gente tem mais emissão de CO2, porque todo mundo mora distante. Quando a gente passa 2 horas para vir trabalhar, porque ninguém pode morar perto do seu trabalho, porque o plano diretor expulsou as pessoas para São Gonçalo, para Macaíba, para Parnamirim. Existe uma intransigência, uma questão ideológica que acaba se sobrepondo, junto também, aí eu vou ter que dizer, com a imprensa também, que acaba trabalhando de uma forma errônea toda essa questão de plano diretor. Quando se fala de plano diretor, Enio, vende-se uma falsa premissa que vai se construir apartamento de 100 andares, edifício 100 andares, ali na Praia do Meio. Não tem nada disso. O plano diretor de Natal, esse novo, ainda está longe de algo ideal. Porque eu tenho que olhar para as cidades desenvolvidas. Se você for para Paris, um exemplo, 100% do terreno, você vai lá, vai estar 100% do terreno, vai estar 100% construído. E às vezes tem área para baixo e para cima. Aqui tem vários tipos de recuo, vários tipos de engessamento. Gustavo, você estava falando em Paris, você estava criticando nesse instante porque Gilca falou que nós temos o plano diretor da Noruega. Vamos para Recife, vamos para Fortaleza, vamos para cidades aqui próximas, que são mais ou menos próximas da nossa realidade, e que lá pode se construir. Você vê uma orla toda urbanizada. Aqui, esse povo que quer esse tipo de preservação, que é a preservação de rato, de lixo, era o povo que brigava por aquele hotel, aqueles escombros do hotel, é o povo que deixou aquele outro hotel da BRA ali, como um esqueleto, um sucatão de doença, de tudo de ruim. É um povo que impede o emprego, empoderados dos seus cargos de 40 mil reais, de 30 e tantos mil reais, e o resto que se lasque. Infelizmente, pessoal, essa é a realidade. E a gente, num estado cheio de autoridades, muitas autoridades nós temos aqui, a gente se cala diante dessas autoridades. Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo, os ouvintes, espectadores. Inicialmente, eu queria até pedir à promotora Gilca da Mata que ela pudesse, em contato com nossa produção, informar que lei é essa que determina que um plano diretor deve pincelar o que está em vigor. Eu desconheço, mas eu sou jornalista, eu não sou operador do direito. Ela ou ela deve saber de que lei está falando, essa lei que fixa que o plano, ao ser revisto, deve apenas pincelar o que está em vigor e não modificar. Dito isso, eu preciso voltar um pouco a 2007, quando houve
a Operação Impacto. O que foi que houve na Operação Impacto? A Operação Impacto começou porque a conferência responsável pela elaboração do plano diretor que está em vigor concluiu o que Natal precisava, enviou a minuta para a Câmara. A Câmara desfigurou a minuta aprovada na conferência. Que conferência é essa, Dinarte? Gente, essa conferência, ela é a etapa final. É a mesma conferência que o Júnior Lins falou que aconteceu em junho, com a presença do Ministério Público. É a etapa final. Mas eu acredito que o MP não tem direito a voto na conferência. Quem tem direito a voto na conferência são 6 segmentos de Natal: ONGs, movimentos sociais, trabalhadores, empresários, acadêmicos e o poder público municipal. Esses 6 se dividem no seguinte peso: o poder público municipal tem 42% dos votos. Os 5 demais têm 58%. O que foi que esses 6 segmentos que representam a sociedade de Natal em sua inteireza decidiram estar chegando à Câmara Municipal? Aí eu volto lá em 2007. O MP pediu à Justiça, de maneira acertada, naquele período, que a Justiça determinasse que o que foi determinado, definido na conferência do plano diretor, passasse a vigorar como plano diretor, porque a Câmara desfigurou e depois viemos a saber que desfigurou porque havia um processo de corrupção por trás. O que está acontecendo agora? O MP... Foi a Operação Impacto, Impacto naquela época. E agora o MP está se insurgindo contra a opinião da conferência. Não é contra o que a Câmara deliberou, que nem deliberou ainda. É contra, veja que curioso que isso é. A conferência é a coroação do processo. Gente, esse processo teve mais de 4.000 contribuições. Passou por todos os conselhos municipais. Conceplan, Coabim, todos. Foi aberto em 2017. Houve inesgotáveis discussões. A conferência, para reduzir bem a vocês o que está acontecendo. O Ministério Público do Estado, o Ministério Público, uma das atribuições dele é a defesa dos direitos difusos da coletividade. A coletividade está dizendo o que quer e o MP está dizendo assim: não está certo isso que a coletividade quer. O que eu quero, eu sei o que é melhor para a coletividade do que ela mesma. É isso o que está acontecendo. E é um absurdo. A gente não está nem falando de um processo legislativo. A gente está falando de um MP se insurgir contra a conferência. E aí eu vou entrar num outro aspecto que precisa ser explorado. Eu ouvi aí que a análise do MP considerou que pode ser que algumas coisas da conferência, o que a conferência propõe, sejam inconstitucionais. Vocês percebem que até aqui o que o MP fez foi omitir uma opinião. Emitir uma opinião. Se houvesse algo pelo que eu pouco mais uma vez eu conheço, o que acontece? Quando há algo inconstitucional, o MP tem que ir à justiça. Não tem que chamar a coletiva de imprensa para dar a opinião que é inconstitucional, não. Então, o problema é o lugar de fala. Promotores, via de regra, e aí eu vou fazer uma interface com o que o Gustavo fez. O problema não é a imprensa cobrir o assunto. O problema é a imprensa anuir, balançar a cabeça para os releases do Ministério Público, achando que o que eles falam deve ser aceito sem ser contraditado. Não deve. Natal precisa de um plano diretor decente. Não consegui encontrar, promotora, na lei do Estatuto das Cidades, algum artigo que defina, que fixe o seguinte: ao revisar um plano diretor, uma cidade deve apenas pincelar o que está em vigor. Então eu reitero, eu peço à senhora que mande essa lei, que obriga Natal a pincelar
o plano em vigor. Por fim, a indústria de desinformação já começou. Do Morro do Careca até a Redinha. A única intervenção de gabarito que a conferência aprovou foi na Redinha. E aprovou uma proposta intermediária. Tinham 3 propostas. Uma, deixar como está. A outra era permitir a construção de edifícios de até 100 metros, ou 30 andares. A maioria, movimentos sociais, trabalhadores, acadêmicos e empresários, um povo que geralmente se bate, votou predominantemente da mesma forma na proposta intermediária, permitir prédios de até 10 andares. E eu acho que só depois, antes da pista, Não, né? e com um gabarito adequado. Aí me estranha que esse povo todo que vive em conflito se reúna para chegar a um consenso e o MP convoque uma coletiva para dizer que pode ser que seja inconstitucional. Faça-me o favor. Olha, Enio, no estado do Espírito Santo e de Santa Catarina, construíram pontes e tinha uma região rica da cidade e do outro lado da ponte era uma região bem mais pobre da cidade. Em todos desses 2 estados, 5 anos depois, tinham se transformado a outra região também numa região pujante. Aqui em Natal a gente tem mais de 10 anos de ponte e nada mudou. Justamente por isso, porque não se pode construir, sabe? E quem for construir na Redinha vai gerar riqueza, dinheiro, até os depósitos de material de construção lá vão passar a vender mais, porque vai ter emprego e renda. Tudo. Quem tem terra lá vai se valorizar, sabe? Então, assim, eu não sei por que esse pessoal, eles trabalham tanto pelo atraso da nossa cidade. Rapaz, isso reflete do trabalhador. Isso reflete dos impostos, pessoal do Ministério Público, do Judiciário, o salário de vocês, né? É como também o pessoal que é contra a agricultura, que acha que batata, tomate nasce em gôndola no supermercado. A mesma coisa vocês, do Judiciário e do Ministério Público. O salário de vocês vem da arrecadação de impostos. Basicamente do ICMS, que é o maior imposto de arrecadação do Estado. E para se gerar ICMS, tem que comprar cimento, tem que comprar combustível, tem que comprar tijolo, tem que comprar aço, ferro. Então, pelo amor de Deus, por que a gente não experimenta algo novo? Depois daqui a 10 anos volta. Eu estou vendo aqui, o Ministério Público lançou uma cartilha e submeteu essa cartilha à opinião pública. Eu estou vendo aqui, a cartilha começa assim, para refletir, a mudança será boa para a cidade? Análise do Ministério Público sobre os propostos de alteração do plano diretor da cidade de Natal, Lei Complementar 082/2007. Aí ela faz outras colocações. Qual é a regra hoje em Natal? Qual é a mudança proposta e tal. E aí a gente chega na Redinha. Qual a proposta de alteração para a praia da Redinha? Aí a proposta altera a altura dos prédios da praia da Redinha de 7,5 metros para 30 metros. Um prédio de 10 andares. Isso, um prédio de 10 andares. Então eles fazem, logo abaixo, uma simulação da construção de um prédio de 30 metros, 10 pavimentos de altura, na beira-mar da praia da Redinha. Aí eles perguntam, a proposta não poderia indicar uma melhoria total para a praia da Redinha, com uma verticalização escalonada, por exemplo? Enfim. O que é que nós temos hoje na Redinha? Nós não temos nada. Nada. Gustavo, não temos nada. Tem um restaurante de qualidade na Redinha. Por que Natal tem que abrir mão de uma área tão nobre, tão bacana? Porque as pessoas, por exemplo, por que você não tem uma casa lá simples na Redinha, que hoje deve valer, sei lá, 60, 80, 90 mil reais, e essa casa com a construção civil lá, pujante, passa a valer 400? Por que a pessoa tem que ser condenada a não ter o seu imóvel valorizado? A Redinha hoje é um bairro, ali aquele litoral, tem a quantidade de casa abandonada, quantidade de amontoada, de ex-casas. Gente, além da violência, eu conheço
dezenas de antigos veranistas da Ridinha que simplesmente alugaram as casas dele e não vão mais à Ridinha. A Ridinha se tornou extremamente violenta. Tinha um clube lá da nossa época de adolescente, Olha, tinha festa. O Clube da Ridinha, o Pé do Gavião, quer dizer, tudo aquilo dali hoje praticamente não funciona mais. Eu sinto falta aí nessa Porque cartilha. ali naquela Ridinha ali, se transformou um polo de violência, de tráfico de drogas. De abandono completo. Isso. E é uma área nobríssima de Natal, gente. E tem um aspecto. A 5 minutos do centro da cidade. Tem um né? aspecto 5 interessante. minutos, atravessou a ponte, tá na Ridinha. Natal tem 2 ou são 3 áreas chamadas Zona Especial de Interesse Turístico. É em razão dessas zonas que as paisagens do Morro do Careca e dessa orla aqui da Praia do Meio, até da Praia dos Artistas até a Praia do Meio, vai ser modificada mantendo a paisagem. Dinardo, como assim? Se você ficar em pé aqui no Hospital Onofre Lopes, você tem que ver, é obrigatório que você consiga ver o Forte dos Reis Magos, porque isso é a paisagem. O que é que ela está propondo aí nessa cartilha? O escalonamento, que seja igual ao que existe aqui. Escalonar é que você construa edificações, mas até uma altura tal que quem estiver, por exemplo, aqui em pé no Hospital Onofre Lopes, se houver construções, elas serão escalonadas até um ponto que não impeça de você ver toda a paisagem. Eu defendo que esse argumento é válido para as zonas especiais de interesse turísticos que já estão em vigor. Mas para a Redinha, onde não existe nada, não existe nada na Redinha. Um plano diretor que propõe democratização do espaço público, por um lado, para atrair equipamentos públicos e investimento privado, por outro. O que é que vai se preservar? O que está desabando na Redinha, que é isso que está lá desabando? Violência. Só escombro. Lá tem muito escombro. Pelo amor de Deus, é uma desconexão, sabe? Do que existe. Na medida que o Ministério Público lança essa cartilha e submete essa cartilha à opinião pública, a opinião pública também tem que se manifestar. A opinião pública não tem que baixar a cabeça para um discurso como esse, que é um discurso de atraso, de retrocesso. Gente, Natal precisa crescer. Natal precisa avançar. Basta a gente, como o Gustavo disse, basta a gente olhar os nossos vizinhos. Será que esses senhores promotores daqui do nosso estado não vão nesses estados vizinhos e veem a orla de Fortaleza, eles veem a orla de Recife, eles veem hoje João Pessoa, gente, com todo respeito aos paraibanos, com todo respeito aos moradores de João Pessoa, há 15 anos João Pessoa era considerada o quintal de Natal. Era uma piada em relação ao Natal. Era um objeto de piada. Vocês vão para João Pessoa hoje, dá gosto de ver João Pessoa. A piada somos nós. Hoje a piada somos nós. E eu preciso levar em conta ainda uma coisa, me espanta esse argumento do Ministério Público, porque lá atrás, uma das coisas que prevalecia na hora de mudar gabaritos em Natal era o fato de a cidade não dispor de saneamento em quantidade suficiente. Natal já foi uma das capitais que menos tinha saneamento. Essa realidade não existe mais. Houve um programa de saneamento que foi iniciado na gestão de Rosalba, graças ao empréstimo do Banco Mundial. Natal hoje não tem mais 32% saneada. Acho que já o projeto previa a totalidade. A zona norte da cidade, uma das razões pelas quais não se podia ter edifícios na zona norte era porque não havia uma estrutura que conseguisse segurar o adensamento. A estrutura está posta, está lá colocada. E eu acho que a partir da Redinha pode ter uma mudança socioeconômica total na zona norte. Não é só na Redinha, não, que vai fazer essa diferença. Com certeza. E sabe, é tudo. Você já pensou se em vez do trabalhador que mora lá na Zona Norte ter que pegar um ônibus e deslocar lá para Ponta Negra para ter que trabalhar, ele possa trabalhar na Redinha, perto de casa,
construindo vários edifícios, você gerando uma mão de obra, e aí, a partir daí, surgem padarias. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que a Ridinha vai ser um polo de investimentos turísticos? Nenhuma. Você tem alguma dúvida disso? É, Que vão se construir hotéis, vão se construir pousadas, vão se criar vários equipamentos turísticos na Ridinha. Gente, a Ridinha é aqui. De tudo isso, sabe, Enio, que a gente discute, para mim, o mais grave é a questão da desconexão entre MP e o que é a conferência. Se fosse uma coisa na Câmara, modificando demais o que a conferência decidiu, ok. Mas esse episódio me mostra que a premissa pela qual o MP deve defender os interesses difusos da coletividade só será colocada em prática se, e somente se, os promotores de ocasião decidirem que aquela defesa ali tem a ver com a ideologia que eles pregam. Agora, a minha preocupação, Didarte, é todinha aí, você observa o seguinte, esse é um assunto quase que proibido de se criticar aqui em Natal, o Ministério Público. Você imagina quando esse pessoal partir para cima desses vereadores, o tipo de pressão. Então, você ao término de uma tramitação dessa, pode ter uma série, por exemplo, de processos criminais por ideologia, sabe? Assim, é um negócio muito maior, sabe? Qual é o próximo passo? A Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem o dever de manter, pelo menos, o que a conferência aprovou. Daí para frente. Daí para frente. Porque, Enio... E é exatamente isso, a gente ouvindo o áudio da promotora Gilca da Mata, que ela diz que esse plano diretor, essa revisão do plano diretor, veio completamente difuso, diferente do que eles vinham observando. Foi isso que ela disse, mais ou menos? Do que ela imaginava. Não, ela falou que geralmente plano diretor é uma pincelada do que está em vigor. Vamos ouvir de novo? Tom, é possível a gente ouvir de novo a promotora Gilca da Mata? Para a gente fazer aqui um contraponto É que é muito importante, pessoal. Isso pode parecer um assunto muito distante da gente, mas muito pelo contrário. Eu acho que é um dos assuntos de maior interesse. De maior relevância para a cidade. O emprego. Não tem a menor dúvida. Gente, pode ser chato, mas é importante. Gente, é progresso, é avanço. Revisão do plano diretor é progresso para nossa cidade, é avanço. Olha, Ciro já está dizendo aqui que ela falou que mudou demais em relação ao que era 2007. Claro! Gente, claro que sim. Passaram 10 anos, 12, Deveria 13 ter sido anos. revista em 2017. Mas é isso. Será que a gente não pode, sim, promotora, mudar demais para testar o que é uma cidade mais tranquila, destravada para o desenvolvimento? Claro que sim. Eu acho que tem que usar um pouco de razoabilidade. Vamos ouvir a promotora Gilca da Mata. Até chegar à Câmara Municipal, a discussão sobre a revisão do plano diretor ainda deve render bastante. Ontem, o Ministério Público Estadual divulgou uma análise sobre as propostas já apresentadas. No documento, o MP dividiu os principais assuntos em tópicos e já afirmou que há pontos que podem ter a legalidade questionada. Mesmo em construção desde junho de 2017, a minuta de revisão do plano diretor deixou o Ministério Público surpreso, apesar de a entidade sempre ter livre acesso aos conteúdos e participado de todo o processo. A promotora de defesa do meio ambiente, Gilca da Mata, contou que nas análises feitas sobre o plano diretor, a minuta estava bastante alterada, e isso surpreendeu a equipe, pois, segundo Gilca, o plano é novo e sequer foi colocado por inteiro em prática e esperava-se apenas pinceladas nas alterações. Essa minuta veio muito diferente da minuta do plano diretor existente, né? Na verdade, porque a revisão de um plano diretor, muitas vezes ela é feita de uma maneira em que se pincela algumas questões e se revisa para adequar a dinâmica da cidade, porque a revisão ela é obrigatória, de 10 em 10 anos tem que ter essa revisão. Então, normalmente, essa revisão se dá da forma mais pincelada, até porque o plano diretor é relativamente novo, né? É um plano que muita coisa não foi ainda sequer implementada.
Só que nós nos surpreendemos porque vem um plano diretor muito diferente. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, após ter sido aprovada pela conferência final, a revisão do plano diretor ainda deve ter observações... Então, aí, nessa história de pincelar, tem questões... Ela disse o seguinte, que para nossa surpresa, Nossa, pois é. o plano diretor, a revisão do plano diretor veio muito diferente. O Ministério Público não participou E eu da queria chamar... elaboração dessa minuta. Foram tantas reuniões. Não, Enio, Ciro passou aqui, que é um negócio muito interessante. Você está falando de tantas reuniões, foram 6 audiências públicas, 14 oficinas, 4 seminários técnicos. Olha aí, certo? Foram mais de 4.000 contribuições. Passou por 6 conselhos municipais, com plan, com CONABs, com CIT, com SAB. E só agora eles viram que a minuta está muito diferente. Não, Enio, não, isso aí é discurso. Olha só, eu preciso voltar ao que fizeram ontem. Acho que foi ontem, eles convocaram uma coletiva de imprensa. É porque a gente tem que ser, o que eu queria, sabe, porque a audiência da gente é muito grande. E eu gostaria que vocês fossem bem didáticos, porque termos técnicos atrapalham muito o nosso ouvinte. Eu estou falando assim o seguinte, gente, na elaboração, vamos ser bem didáticos, vamos ser bem professoral. Na elaboração dessa revisão do plano diretor de Natal, membros do Ministério Público participavam dessas decisões? Ativamente. Participavam dessas reuniões? Ativamente. Participavam dessas oficinas? Sim. E agora eles viram que a minuta veio muito diferente. Eles imaginavam... Não, mas veio muito diferente. Não, entenda. Do que era antigamente. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que ela, depois de 13 anos, a promotora Gilca da Mata achava que após 13 anos de revisão do plano, tinham que ser apenas pinceladas. Gente... Sim, olha... E aí eu queria chamar a atenção inicialmente a um aspecto jurídico também. Ao longo do processo, o MP tentou barrar as discussões virtuais do plano diretor. O Tribunal de Justiça derrubou uma decisão que eles obtiveram em primeiro grau. Eles recorreram. O ministro Otávio Noronha do STJ escreveu em decisão que poderia haver dano ambiental a Natal se o plano perdurasse como atrasado, se as discussões fossem paralisadas. Vocês vejam que são visões opostas de um mesmo tema. Não, o dano ambiental vai ocorrer... se continuar. Se continuar, se paralisarmos essa discussão. Aí seguiu a conferência, seguiram as reuniões dos conselhos, houve as oficinas. A gente trouxe aqui vários episódios até de vandalismo nessas reuniões, né, de movimento social que não aceitava alguma coisa ali pontual. E tudo isso foi acompanhado pelo MP. Aí eu venho ao que eles fizeram ontem. Convocaram uma coletiva de imprensa em que eles basicamente tentam pegar a autoridade de que dispõem para revestir a opinião deles de um peso maior. Porque é basicamente como se Gilca da Mata fizesse uma live e dissesse que não concorda. Só que ela está dando o peso do cargo dela, de promotora. Vem junto do Ministério Público. Sem ter oferecido nada que contraponha efetivamente o que a conferência decidiu. Tanto assim que o que eles anunciaram é que pode ser que haja algo inconstitucional. Como assim? Tem a legalidade questionada. Pode ser que haja... Quando eles têm algo objetivo para fazer, eles vão à justiça. Eles não convocam a imprensa para dar uma opinião. E me espanta, que essa coletiva de ontem tenha sido reproduzida sem nenhum tipo de senso crítico. Tem que ser contraditado, gente. Não é porque é promotor que o que fala é verdade, não. Mas é a causa, porque o pessoal acha que se for contra, está indo contra a ararinha azul, o mico-leão dourado, tá entendendo? E não é isso, é uma questão muito importante. Está indo contra a humanidade, isso sim. Estão indo contra a humanidade de Natal, beneficiando outros estados.